Amém. Boa noite. Paz seja convosco. Estamos aqui dando início ao nosso período de oração dessa noite. Glória a Deus. Mais uma vez aí na nossa batalha de orações todos os dias. Glória a Deus. Esperar nossos amados irmãos aí. Olha a Michele aí, o Jorjão. É isso aí, Michele. Jorjão aí preparado aí também já. Glória a Deus. Dá só uma equilibrada aqui na câmera para ficar mais legal aqui. Irmã Francisca e o Roger, né? A dupla imbatível da quadrangular aqui de Ubajara. Amém. Vamos orar, queridos. Vamos fazer nosso período de oração nesse momento. Se junte aí com a sua família, na sua casa, com quem você estiver. E vamos fazer esse tempo de oração agora. Depois eu quero compartilhar uma mensagem pequena, mas de grande edificação para suas vidas. Glória a Deus. Amado Deus e soberano Pai, louvamos o Teu nome, Deus, te engrandecemos. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vitória, de conquistas, de realizações. Deus, pela Tua proteção, pelo Teu livramento. Senhor, por cada oportunidade nesse dia, pelos livramentos que o Senhor nos livrou, que nós nem sabemos, não vemos e nem veremos. Muito obrigado, Pai, pelo livramento do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha família, os meus familiares, por meus irmãos em Cristo Jesus, cada um, Senhor, desses que aqui estão conosco em oração, também aqueles, Pai, que não estão, nós, Senhor, meu Deus, o colocamos aqui, Pai, em intercessão ao Senhor. Deus, Tu és o Deus que pode trazer a cura, a restauração, a vida. Nós dependemos de Ti, Senhor, unicamente. Não dependemos dos homens, mas dependemos do Senhor. Tua palavra diz que maldito o homem que confia no homem, que tem o seu braço como força. Nós estamos aqui, Pai, altos dependentes do Senhor. E, portanto, Deus, queremos Te exaltar, Te glorificar, bendizer o Teu santo nome, Senhor. Queremos orar também, Pai, pela nossa nação, Senhor, pelo nosso estado, pela nossa cidade, cada, Senhor meu Deus, cidade do nosso país, capital, os estados, povoados e vilas, meu Deus, que ainda não são cidades, mas tem moradores, Pai. Nós oramos aqui, Senhor, e declaramos a cura, Pai, sobre essas pessoas. Declaramos a vida, Senhor. Pai, nós sabemos que a vida é somente no Senhor. Não há vida nos homens, na medicina. Eles cuidam, Senhor Deus, mas não há vida neles. Portanto, Espírito Santo, vem nesse momento sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Restaura o nosso coração, Pai. Restaura, meu Deus, os nossos familiares. Senhor, meu Deus, aqueles que estiverem com enfermidades, sejam curados agora pelo nome de Jesus. Pai, nós cremos no poder da oração e por isso, nesta noite, Pai, nós declaramos a vida, declaramos a paz sobre o coração de cada um, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem com a Tua unção, vem com Teu poder
em nome de Jesus, nós oramos, Senhor Deus, e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os amados irmãos um texto que está aqui em Deuteronômio, capítulo 5. Quero compartilhar aqui o versículo 16, um dos mandamentos bíblicos que nós precisamos relembrar. E nesse tempo agora muitos têm esquecido os mandamentos do Senhor para com todos, na verdade. Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Quero que você leia comigo. Diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Quero ler apenas esse aqui. Fala sobre o mandamento de honrar aos nossos pais. Infelizmente, amados, muitos fatos ocorridos nos dias atuais ou anos atrás têm ocorrido pela falta de honra aos pais. As pessoas pensam que terão glória, poder, vida, se nunca aprenderam a honrar o pai e a mãe. Meio-dia eu falava sobre temer a Deus. Não é ter medo de Deus, temer a Deus. Me refiro agora à honra de pai e de mãe. Muitas famílias de hoje não procedem de uma boa reputação porque eles, o filho ou a filha, nunca tiveram respeito nem honra com seus pais. Infelizmente, muitos jovens estão sendo, neste momento, mortos porque deixaram de honrar seu pai, sua mãe. Tantas vezes seus pais o deram conselhos para não se misturar com amizades ilícitas, com pessoas que não são boas de amizades. E infelizmente, ao invés de dar ouvido ao conselho do pai e da mãe, ouve o conselho de pessoas mundanas, ímpias, que não querem ver a vida desses jovens edificadas, não querem ver o sucesso na vida desses jovens. Pelo contrário, estão no mundo de destruição e continuam a levar muitos à destruição. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um cego não pode guiar outro cego. O mundo está numa cegueira espiritual. O pecado sempre vai chamar o pecador, porque o pecado traz um gosto excessivamente na vida de quem peca. O pecado traz tudo aquilo que é prazeroso ao homem, ao coração dos homens. E logo aquilo que é visto pelos olhos dos homens se agrada, é bom. Infelizmente. Só que a Bíblia nos garante. Se queremos ter anos, dias prolongados aqui na terra, temos que honrar nossos pais até o final da vida e até que depois a honra continua. Mesmo depois deles não existirem mais, a honra continua. Do contrário, o homem, a mulher nunca terá um casamento, um relacionamento digno, respaldado. Há muitos que hoje têm uma vida, infelizmente,
não estruturada, porque não viveram ou não aprenderam a obedecer o pai e a obedecer a mãe. Vários casamentos que já se dissiparam várias vezes, o homem nunca aprendeu a honrar a esposa também nunca aprendeu, o respeito não existe entre os dois, e muitos desses relacionamentos estão sendo destruídos por um pecado que as pessoas muitas vezes acham besta, mas esse é o pecado que tem prejudicado a humanidade. O relacionamento das pessoas, muitas vezes, ligados por uma base que não foi construída em Cristo, nem através da palavra de Deus, essas pessoas não têm conseguido lidar com o relacionamento. Deixaram de honrar pai, de honrar mãe. E a Bíblia não diz que se seu pai for bom, honre. Se seu pai for ruim, não honre. Não. A Bíblia diz, honre teu pai e tua mãe. Não importa se ele é bom, se não é. Pastor, e se meu pai não for um bom exemplo? Honre. Se sua mãe não for também, honre. Respeite. Se quer ter longos dias na terra e uma vida abençoada, tem que ter respeito, honra aos pais. Se não tem, infelizmente, não haverá nenhum vínculo de crescimento. Não haverá nenhum bom relacionamento. Os relacionamentos de hoje não dão certo porque, infelizmente, os filhos não aprenderam, a geração nova não aprenderam o que é honrar pai e nem honrar mãe. Geração que desrespeita seus pais. Eu lembro muito bem da minha criação, que se o filho, eu, meus irmãos passasse no meio de dois adultos conversando, ou se pelo menos abrisse a boca para falar algo, não apanharia na hora. Mas depois que a conversa tivesse terminado, podia esperar a peia, a chinela, o chicote, o cipó, como era usado. Não tinha essa não. Hoje não. A mãe às vezes conversando com outra mãe ou com outra pessoa, conversando, o filho chega, desmente a mãe na cara da outra pessoa, desrespeita, desonra e fica por isso mesmo. A mãe, uma tola, insensata, porque se ela tem compreensão e é sábia e é sensata, depois ela vai corrigir esse filho e essa filha. E não é corrigir apenas com palavra. É aquilo que o escritor de Provérbios ensina, corrigir o filho com vara, para que o filho, a filha compreenda que a mãe, o pai são autoridades e que quando não são chamados para compor no meio da conversa, devem-lhe obediência, respeito e honra até que se termine aquela conversa. Infelizmente, a geração de hoje é uma geração que desobedece pai e mãe e quer ter o filho quer ter uma boa namorada, a filha quer ter um bom namorado, quer ter do bom e do melhor dentro de casa, quer ter tudo, quer ter celular, quer ter smartphone, quer ter isso, quer ter aquilo, quer ter um bom casamento, um bom relacionamento, quer tudo isso, só que não terá. Porque o princípio das coisas, os conceitos bíblicos, os princípios da palavra de Deus estão sendo desconfigurados. Desrespeitou o pai, o cara pode ter sido o maior bebedor de cachaça, pode ter sido o cara que batia todo dia na sua mãe, mas você deve honrá-lo. Deve honrá-lo. Se não fizer isso, você nunca terá um relacionamento de paz, nunca terá longos anos de vida, dias longos sobre a sua vida. Geração que nos criou uma geração de que a gente tinha poucas amizades e a gente não ia na casa de qualquer pessoa e se fosse, teria um horário devido para ir.
Os filhos tinham que estar em casa cedo. Hoje os filhos saem de casa, não dizem nem para a mãe nem para o pai para onde vai. Muitos vão para más companhia, e quando a mãe descobre que o filho é um usuário, um traficante, às vezes nem sabia, só vai saber quando o filho vai preso ou quando morre em uma bocada. Infelizmente, muitas mães deixaram de ser mãe e se tornaram nécias, e pais também. Não falo só de mãe, tem muitos pais que não aplicam a autoridade de pai. E infelizmente, por não aplicar a autoridade de pai, se tornam os insensatos, imprudentes, que não cuidam da sua família, e aí quando o mal vem para dentro da casa, quer agir de maneira inescrupulosa, infelizmente. Seria o tempo de nós aprendermos a lidar com as questões, aprender a lidar com esse questionamento das pessoas, da vida em si. Se o filho, escuta só essa, se você, filho e filha, não consegue honrar pai e mãe, nem respeitar os dois, tu acha que esse cara vai respeitar a namorada, vai respeitar a mulher dele? Nunca. Se essa moça jovem não aprendeu a honrar nem respeitar seus pais, acha que vai honrar esse cara, respeitar esse cara? De maneira nenhuma. Por isso é que hoje em dia a maioria dos relacionamentos jovens não chegam nem a iniciar. Nem chegam a iniciar o relacionamento, já estão pensando em voltar atrás. Já estão pensando em desistir. Nunca foram instruídos pelo pai, nunca foram instruídos pela mãe. Algumas mulheres não têm o dom de ser mãe, jogaram seus filhos e suas filhas aí ao vento e ao léu, mas nunca tiveram o dom de cuidar, de instruir. Uma verdadeira mãe, um verdadeiro pai, ele vai cuidar, e no dia que ele precisa corrigir, ele corrige. E o filho não precisa ter celular do bom e do melhor, tablet, isso, aquilo, outro, para o pai ser bom. Isso não é ser pai, isso é ser palhaço. Porque um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe, sabe qual é a necessidade do filho e da filha. Também não é arrumar um namorado com 14 anos de idade, com 12 anos, com 13. Muitas mães que induzem suas filhas e filhos à prostituição logo cedo. O filho com 12, 13 anos começa a gostar de alguém e pede para namorar e o pai aceita. Aceitou ter um convívio de prostituição dentro de casa. Do mesmo jeito a mãe. A filha esquentada, com 12, 13 anos, começa a namorar. A mãe diz logo, não tem jeito, eu já falei com ela, o pai dela falou com ela, não falou nada. Criaram aquele adolescente, aquela adolescente, numa vida sem respeito, sem integridade, e agora vão querer colocar? Não tem como colocar. Infelizmente, nascem a prostituição, o adultério, a fornicação, aí lá no futuro, um pouquinho à frente, a filha vai sofrer num relacionamento, adivinha o porquê? Simplesmente porque racionalizou sua carne com o desejo de saciá-la, achando que era simplesmente o desejo de ter, quando na verdade nada do que ela imaginava, do que ele imaginava, era de fato. Quando se bate na realidade, aí sim não dá mais para mim, porque viver com esse cara não dá, aí o cara, viver com essa mulher não dá, porque isso, porque aquilo. Ora, o cara nunca teve ensino, nunca teve um pai para instruir, nunca teve uma mãe para instruir, nunca teve um pai para corrigir, uma mãe para corrigir. Infelizmente, para ele tudo é natural. Se eu deixar minha mulher, eu volto para dentro de casa porque minha mãe vai receber, meu pai vai receber. Do mesmo jeito a mulher também pensa, se eu deixar, também vou ser recebida em casa e ainda de palmas. Seja bem-vinda, minha filha, seja bem-vindo, meu filho. Eu não sei qual dos dois é mais sem vergonha, se o pai
ou filho. Infelizmente, isso é notório, mas é uma realidade hoje no meio da sociedade. Banalizou-se o relacionamento, o casamento se banalizou. As pessoas que se casam hoje se casam apenas pelo sexo. E aí quando estão dentro do casamento, que sabe que sexo não segura ninguém, não segura casal, não segura o relacionamento. Relacionamento não é sexo, relacionamento é cumplicidade, relacionamento é renúncia. O relacionamento não está vinculado, o sexo faz parte, as carícias faz parte, mas não é exatamente isso que sustenta um casamento, que mantém o homem e a mulher focado no futuro, dos dois, ou dos três quando tem filho, ou dos quatro, porque quando um pensa mais em si, o outro que se lixe, e aí vai muitas vezes a mulher quer ser aquela jovem mulher sem respeito, sem prudência. Infelizmente isso tem sido notável hoje na humanidade. Do mesmo jeito o homem, quando se depara com a realidade que agora tem que manter uma casa, tem que cuidar de um filho, cuidar de uma mulher, e o cara que nunca teve nem responsabilidade com ele, vai saber cuidar de uma mulher e de um filho? A mulher que nunca teve responsabilidade dentro de casa, vai ter responsabilidade de cuidar de um filho, de uma filha, de um marido? São questionamentos como esse que muitas vezes não é levado a sério dentro do relacionamento. E aí quando chega um certo nível que a pessoa nunca conseguiu lidar com ele, de repente ela se retrai. Ao invés de dar continuidade e procedimento, eles vão regredir no relacionamento. Porque muitas pessoas casam para fazer sexo. Ah, me casei porque a situação estava pesada mesmo, era tentação todo dia. E aí quando chega no final quando chega no meio do tempo, no meio do caminho, da caminhada, no início da caminhada, o cara vai se deparar que não era nada daquilo. Aí, primeira coisa que o diabo coloca: a mulher é feia, não é mais a mulher bonita que ele encontrou quando desejou. Depois, a mulher é fedorenta, não é mais a mulher que ele gostava, que era cheirosa. A mulher desarrumada, desajeitada, destemperada. Do mesmo jeito a mulher vê o homem também. Porque quando a gente se une, não é por amor, se une por algo que é mais acima do que isso, ou por um desejo inescrupuloso, por uma satisfação emocional, porque eu quero esse cara e esse cara eu não dou para ninguém, e o cara, se eu quero essa menina eu não dou para ninguém, vai se lascar todinho esse cara quanto essa cara. Infelizmente, são sonhadores que não compreendem isso. Eu quis falar um pouco sobre isso aqui, porque hoje é uma realidade nos casais de hoje. Estão bem até tudo estar bem. Mas quando começam a passar pelas provas, pelos detalhes, aonde a mulher tem que ser uma mulher, aonde o homem tem que ser o homem, aí a coisa desanda, porque o cara quer ser um molecão, a menina quer ser aquela mocinha de 12, 14 anos. Não, eu quero ser bem vista, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, ele tem que ser isso. A gente monta, infelizmente, psicologicamente, a mulher, ela monta uma construção de que o marido dela vai ser aquele príncipe encantado. Só que quando os dois vão para dentro de casa, é aquele sapo, é aquela pessoa estressada, é aquela pessoa maluca, não dá. E aí, infelizmente, amado, é o que tem acontecido. Aí, de onde surgiu? Lá de um princípio importantíssimo, ou o mais importante: não aprendeu a honrar o pai e a mãe. Não aprendeu a honrar o pai e a mãe. Se lascou. Não é dinheiro, não é corpo fisicultural,
Não é uma mulher de um corpo estrondante, lindo. Não, mas as mulheres de corpos lindos e bem maravilhosos, elas estão por aí que nem maçaneta de porta. Todo mundo que passa, pega, passa a mão. Porque, amados, essas mulheres, elas não construíram para si algo de exemplo e moral. Não, elas construíram para dominar. E Deus não fez a mulher e nem o homem para esse tipo de domínio carnal, imoral. Lógico que Deus deu autoridade para o homem no sentido de que ele governa, de que ele disciplina e de que ele traz o alimento, a proteção, a provisão para dentro do lar. Do contrário, a maioria dos casamentos não funcionam. Do terceiro ano em diante, a situação começa a se reverter pela falta do compromisso, da responsabilidade e do dever de ambas as partes. Porque a mocinha pensava que casamento era deitar com o homem na cama e acabou. Só que quando ela vai vendo a dificuldade de manter um casamento, aí ela começa a dar para trás. Porque muitas vezes o homem vai cobrar excessivamente. Porque muitas vezes o homem cria a mesma perspectiva da mãe que ele teve dentro de casa. A escrava, aquela que era escravizada pelo pai. Ele cria esse mesmo nível de pensamento. E aí ele vai querer incutir ou desejar que a esposa seja. Por isso é que casais precisam de discipuladores para poder ter um bom relacionamento. Casais de hoje, eles não sobrevivem se não tiver um discipulador, um casal discipulador. Não adianta ter um jugro, tem que ter um casal discipulador. Se o relacionamento, o cara pensa, não adianta, pastor, mas eu estou lendo Bíblia todo dia e estou orando com a minha mulher todo dia. Conceito bíblico importante, ou seja, o mais importante. Mas, regra de conhecimento, se você não tem estabilidade, não tem conhecimento nem experiência, o que vier, você não vai saber lidar. Vamos orar. Deus e amado Pai, que o Senhor construa em nós, Senhor, homens e mulheres de conceitos bíblicos, de responsabilidades e compromissos, meu Pai, aonde o nome do Senhor seja glorificado e aonde as famílias sejam estruturadas de uma forma mais abrangente, com um coração mais voltado, Senhor, a compreender a vontade do Senhor, para que esta terra, Deus, e nossas famílias, nossa geração, seja uma geração, Pai, que entenda o compromisso, a honra, o respeito pelos pais. E assim tenham, Senhor, um bom casamento, um bom relacionamento. Sejam edificados, Pai, pelo poder do Espírito Santo. Que a aliança, Senhor, meu Pai, deles, de cada homem, cada mulher, seja um princípio guardado, Senhor, por aqueles que um dia foram ensinados pelos seus pais a terem responsabilidade, a manterem seus lares. Senhor, abençoa poderosamente essas vidas. Eu oro, Pai, por cada casal, por cada família, que o Senhor reestruture o coração desta pessoa, trabalhando sobre esta vida e dando a eles paz, sabedoria e direcionamento ao coração de cada um. Deus, eu oro nesse momento, ó Pai, para que este casal, essa família, seja uma família completa, Senhor Deus, da aliança do Senhor, fortalecida pelo poder do Teu Espírito e, contudo, guardando o mandamento da Tua palavra, honrando o Pai, honrando mãe, e assim os dias e os anos se prolonguem aqui na terra. Eu oro, Senhor, e eu abençoo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Concluímos aqui o nosso período de oração. Compartilhe essa mensagem
para outras pessoas, jovens, casais, quem você puder compartilhar. Deus abençoe a todos, nos encontraremos de manhã na nossa primeira oração da manhã. Deus abençoe a todos. Paz seja convosco. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Olha a minha esposa aí lançando aí Cantares de Salomão. Paz, amados.